Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos. Estamos iniciando uma vez mais uma edição do programa Momentos Espirituais, direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9. Estamos ao vivo a partir de agora até a meia-noite, quando estudaremos o capítulo Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, particularmente, estamos mais felizes porque estamos recebendo uma agradável visita, que é a nossa querida Gabriela, aluna e trabalhadora lá do Paulo de Tarso, do Centro Espírita Paulo de Tarso, bem como o nosso querido João, o não menos querido Marcos. É tudo nome de, né? Tudo nome de evangelistas, né? Impressionante. E o infatigável Guilherme. Não é assim, Bruno? Infatigável, né? O Bruno é um ouvinte querido, né? Que nos ouve constantemente lá de São Paulo, capital. E a gente faz essa brincadeira com ele. Muito bom. Então, eu gostaria de dar o boa noite aqui à nossa querida Gabriela e também aos amigos. E também, se o nosso querido Guilherme tiver alguma colocação, hoje é 24 de novembro, né? 24 de novembro, tem alguma data aí específica? Vou deixar para o final, que eu tenho que procurar. Ah, tá. Pensei que você já tinha separado. Já não. Boa noite, Gabi. Oi, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Esse lugar é muito especial. Essas pessoas são muito especiais também. Obrigado pela oportunidade de abrir as portas para que eu compartilhe algumas coisas minhas com vocês, mas que também aprenda um pouco mais sobre esse capítulo lindo que hoje em dia faz tanta falta no nosso dia a dia, né? A mansitude, a afabilidade, essas coisas, elas precisam ser um pouco mais praticadas e incorporadas ao nosso dia a dia. Então é um prazer estar aqui com vocês e mais uma vez muito obrigada. Maravilha. Obrigado nós pela sua presença. João, boa noite. A nossa querida Ana Lúcia, está tudo em ordem com ela, né? Ela me deu recomendações para ver se você está se comportando direitinho, tá bom? Boa noite, Marcelo. Boa noite, amigos queridos. Gabriela aqui presente, um prazer enorme. E a dona Ana Lúcia tá tudo bem, sim. Tá lá em casa, lá, tal. Saí, estava tudo em paz. Mas é um prazer enorme estar aqui com vocês também. Como disse a Gabriela aqui, vamos falar sobre esse tema tão lindo, tão importante, né? E que muitas vezes, realmente, né, Gabriela, a gente acaba passando por cima, né, sendo atropelado aí pela correria do dia a dia, enfim. Mas boa noite a todos os ouvintes queridos aí. Maravilha. Marcos, boa noite. Seja bem-vindo uma vez mais. Obrigado pelo carinho da sua permanente sintonia. Muito obrigado, Marcelo, Guilherme, Gabriela, João e os ouvintes aí que estão conosco. Muito obrigado e feliz de novo de estar participando com vocês. Mais uma vez no programa, hoje com
o capítulo 9, né? Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, ou seja, estamos no caminho. Do aprendizado permanente. Estamos distante da mansuetude total, né? Mas vamos lá, vamos desenvolver o tema, se Deus quiser, um programa bem pacífico. O aprendizado é permanente. É permanente, exatamente, Marcelo. Um abraço a todos. Guilherme, bom programa. Boa noite. 24 de novembro, 22 de novembro foi o dia do assassinato do JFK, né? 24 de novembro. Vai ficar pro final, que eu vou pesquisar isso aí. Beleza. Boa noite. A nossa querida, me fugiu o nome da sua filha, Luísa. a Luísa, ela teve algum comentário sobre esse capítulo? A gente poderia falar o comentário da Luísa antes, né? Ixi. Que é caracterizado pela pureza de coração, né? Uhum. Teve alguma coisa mais marcante? Não, é que nesse capítulo, né, a gente fala sobre a cólera também, né? Sim. E sabe, quando a gente conversa com uma pessoa e fala assim, o que você acha que precisa melhorar? E a pessoa fica um pouco reticente, a gente fala assim, fala pra mim, você é casado? Sou casado. Você tem filho? Tenho. Tem filha? Tenho. Então, quando tem filha, principalmente, eu gosto de brincar assim, se eu ligasse pra tua filha e perguntasse pra ela qual é o teu maior defeito, o que ela ia falar? Aí vem alguma coisa, aí a pessoa fala, ela ia dizer que eu sou muito bravo, que eu sou muito, paro muito pouco em casa, né? Então vem o defeito. A pessoa não sabe, mas quando você pergunta, se eu perguntasse para a filha, aí vem alguma coisa. E é gozado que se perguntar para minha filha qual o pior defeito do pai dela, que ela vai dizer que eu sou muito pouco paciente, que eu perco a paciência muito rapidamente. E é verdade, né? Então foi um comentário que ela fez na leitura desse capítulo do Evangelho. Falou, papai, você tem que aprender isso daí da cólera, você não pode ter tanta cólera. Principalmente quando está no trânsito de São Paulo, né? Exatamente, Você sabe que isso daí eu acho que eu já passei essa fase. Mas às vezes por coisas até menores você fica e perde um pouco a paciência. Realmente eu tenho que trabalhar. Todos nós, né? Que bom, né? Que você passou de fase, né? No videogame passou de fase lá. E bem citado, o trânsito é um laboratório da paciência, né? Eu mesmo perdi a paciência na esquina aqui de baixo. Você? Uma alma tão pura perdeu a paciência? Pois é, eu não acredito que o Marcos tenha caído. Mas, gente, estou brincando, mas essa questão do trânsito a gente sempre usa, porque ainda bem que o nosso querido Guilherme aqui vai ser o nosso representante dos que passaram de fase, né, Marcelo? Já. Mas a gente sempre brinca, usa o trânsito, que realmente não é fácil. Mas a gente chega lá. Agora, o Guilherme, aguarde-nos. Vou aguardar. Mas, É que ele tem a experiência do Rio também, né? Porque o trânsito do Rio é impressionante, né? Uma amiga minha me disse, viu, Guilherme? Aí você pode confirmar, né? Que o irmão dela mora lá há bastante tempo. Aí de vez em quando ela vai para lá. Aí ela fica impressionada, né? Porque, por exemplo, se alguém está construindo uma laje, aí o irmão dela parava na esquina com carros atrás, né? Para avaliar por que estava aquele movimento, né, na rua, porque ele também teve que parar, né? Aí, até ele descobrir que houve aquela interrupção, porque alguém estava colocando a laje, alguém estava construindo a laje. Aí depois, agora eu entendi. Aí depois é que ele ia atrás para sair do trânsito, etc. Mas imagina se nós paulistas queremos saber o que está acontecendo, né? Mas você sabe a história do... Bom, a gente acabou... Nem estamos falando ainda do capítulo. Sim, mas nós vamos entrar. Você sabe a história do homem que parou de fumar? A gente vai chegar lá. As pessoas que param de fumar, quando o médico fala que ou está com câncer de pulmão, ou quando se fumar mais um cigarro você vai morrer daqui a quanto tempo. Quando o médico bota um medo muito grande na pessoa, seja com cigarro, com bebida, com qualquer coisa de saúde, aí a pessoa vai para o extremo oposto normalmente, né? Tem uns que não, mas a maioria vai para o extremo oposto porque quer viver, né? Radicaliza, né? Radicaliza. Então, assim, eu sem nenhum orgulho conto que essa minha mudança com relação ao trânsito é porque eu cheguei no extremo de colocar em risco a vida
dos meus filhos e da Leila de uma maneira tão idiota, eu rezei tanto para não morrer naquela hora e não matarem eles, que foi uma coisa que eu falei assim, não tem o menor sentido. Então foi um choque que eu recebi. Então assim, não que eu seja, porque eu passei por uma situação que realmente eu não vejo mais sentido, não consigo mais brigar, porque isso sempre vem na minha cabeça e a pessoa vai embora, eu nem olho para a pessoa. Sim. Que bom. A gente muda. A males que vem para bem, né? Exato. De acordo com a visão da psicologia profunda, nós mudamos através de dois métodos. Ou pelo método do aprendizado, que a maioria não aprende. A maioria de nós não aprende. Ou porque nós cansamos de sofrer. Né? Ainda bem que o Guilherme teve essa experiência, aprendeu e modificou-se, né? Menos ruim. E nós podemos aplicar isso em várias outras situações. Sinceramente, agora foi muito legal você falar isso aí, Guilherme, porque para mim também, assim, já aconteceram alguns casos, de repente não tão graves assim como aconteceu, mas me fez refletir aqui agora esse negócio. É muito bom. Você tá vendo, Gabriela, como é que a gente aprende muito aqui no programa? Legal. Muito mesmo. Mas é muito interessante. O João tá me devendo uma pizza tem umas 3 semanas. Quando você me pagar a pizza, eu conto direitinho como aconteceu com detalhes. Tá bom, mas ó, essa questão oportunismo carioca. Mas assim, essa questão do trânsito, há divergências, né? Com relação à questão do trânsito, é mais assim, é quando você não conhece o caos, né? Na realidade, quando a gente vai de uma cidade para outra, a gente acha que a outra é caótica, né? Mas é porque na nossa a gente está acostumado, né? Então aí, mas enfim, mas vamos em frente. Vamos falar do capítulo muito bom. Dos mansos aí, né? Então vamos lá, nós vamos encontrar no capítulo 5 do Evangelho de Mateus 3 passagens que o nosso querido Allan Kardec separou, e a partir dessas 3 passagens das anotações de Mateus é que ele dá o início a esse capítulo: bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. E, para variar, ou melhor, né, com muita frequência, os capítulos, as orientações, os versículos que foram separados por Kardec, em sua maioria, são retirados do Sermão do Monte. O Sermão da Montanha, que é a mais bela sinfonia já editada no planeta Terra, capítulos 5, 6 e 7. Capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus é que compõem o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Imaginem vocês, Jesus, que é o principal espírito que habitou neste planeta, ele proferiu 7 sermões e 49 parábolas. Como ele dividiu a história do planeta, nós outros deveríamos saber os 7 sermões e as 49 parábolas de cor e salteado, uma vez que foi o principal homem que pisou nesse planeta. E nós, malemar, sabemos alguns trechos de alguns sermões e sabemos algumas parábolas. E mais do que saber, esse aprendizado deveria ou deverá estar dentro de cada um de nós. Mas Jesus assim se expressa lá no Sermão do Monte: bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. É de uma profundidade muito grande, né? Porque quando Jesus faz a promessa, é porque ele vai cumprir, né? Então, se você for uma pessoa mansa, você vai possuir a terra. E terra é planeta Terra, com T maiúsculo, evidentemente. Não é que vai possuir uma gleba de terra, né? Um pedaço de terra. Jesus não promete nada material. Nem Jesus, muito menos Deus, promete nada material. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Olha só, que honra um dia você ser chamado de filho de Deus.
E Jesus era conhecido como Filho do Homem, que é uma expressão idiomática, né? E que quer dizer também o Filho de Deus, né? Ou o escolhido, ou o ungido, ou o Cristo, como foi depois transferido para o latim. E uma terceira observação que nós vamos encontrar lá no capítulo 5 de Mateus, versículos 21 e 22, aí Jesus aprofunda os ensinamentos. Ele diz assim: aprendestes o que foi dito aos antigos, não matarás. Todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Muito bem, então vamos lá. Aquele que mata, evidentemente, vai ser condenado pelo julgamento. Tanto o julgamento dos homens, caso ele seja preso, caso ele seja flagrado, como principalmente o julgamento de Deus. Agora, Deus, na verdade, Deus não pune ninguém. Deus elaborou as suas leis. Então, como as suas leis são leis sábias e muito profundas, essas leis, se elas não são cumpridas, evidentemente que nós, quando nós chegamos lá no mundo espiritual e observamos as inúmeras infelicidades que praticamos, atos infelizes que praticamos, evidentemente que a nossa consciência fica marcada e nós imploramos uma nova oportunidade para refazermos a trajetória, para repararmos aquilo que de errado fizemos. Muito bem. Agora Jesus, veja você que ele aprofunda, né? Que não matar, por exemplo, né? Fulano não bebe, fulano não fuma. Isso são virtudes? São virtudes. Mas são virtudes, teoricamente, fáceis de serem cumpridas, né? Fulano não bebe, fulano não fuma, fulano não usa droga. Muito bem. Lógico que você está preservando a sua saúde. Mas é uma virtude que depende mais da sua passividade do que da sua atividade. Basta não fazer aquele ato infeliz. Não matar, a mesma coisa. Tem muita gente que fala, olha, eu nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, eu sou uma pessoa boa. Não, você não é uma pessoa boa, você é uma pessoa má de carteirinha. Entendeu? Porque só não matar e não roubar não é mérito. É muito mais o que nós devemos fazer. Não matar e não roubar é obrigação. É obrigação. Que isso? Nós estamos no século XXI, século da civilização. Andar armado. Às vezes a gente fica... Eu particularmente fico assustado, né, com algumas ideias que às vezes perambulam num país distante, né? Que de vez em quando tem algumas pessoas que querem implantar o armamento da população, né? E com aqueles argumentos que, olha, que nos Estados Unidos o crime não avançou. Você tem que comparar os Estados Unidos com a Alemanha, com a Inglaterra, com a França. Lá, o armamento da população não é permitido. E o índice de criminalidade é baixíssimo. Quando você compara esses países com os Estados Unidos,
o índice de criminalidade nos Estados Unidos é 3 a 4 vezes superior a esses países. Agora, é lógico que você não vai comparar com o Brasil, né? Não dá para comparar com o Brasil, você tem que comparar com a Índia, com a África do Sul, né? Com países que estão no mesmo patamar de desenvolvimento. Então não tem sentido esse negócio de armamento, né? É lógico que nós devemos nos esforçar pelo desarmamento. A população... Imagine vocês se a população, do jeito que a nossa sociedade, nos dias atuais, ainda já é violenta, né? Nós vemos casos de violência descambando. Você ainda vai permitir o armamento da população? O que você acha que vai acontecer? O cólera está em qualquer local. Por pouco. Exatamente. Por uma ofensa, uma fechada. Se o cara está armado, ele já se julga o direito de tal. É incrível isso, você falou uma coisa certa. Exatamente. E o que você falou também da obrigação, né, me fez lembrar aquela passagem do jovem mancebo, que ele fala, eu sigo toda a lei, etc, etc. É como se Jesus tivesse falado para ele, não, você faz o básico. Vende todas as suas coisas, distribui para o pobre, aí você vai fazer algo a mais. Mas você está fazendo o que tem que ser feito mesmo, que é seguir as leis, né? E ele me lembrou dessa história. Bem lembrado. Essa passagem é muito comovente. É comovente, porque ele fala, puxa, eu não sou capaz disso, né? Ele vira e vai embora. Porque ele era dono de muitas posses, né? Posses, e ele não teve coragem de abandonar e vir seguir seguir Jesus, né? E ele seria fala, o passo seguinte. Eu sigo toda a lei. Jesus fala para ele, né? Lestes, né? O que fala para ele a lei, mas eu faço tudo isso, etc, etc. Então vende todos os seus bens. Quer dizer, ele estava fazendo a obrigação, né? E essa é uma história bonita, né? Porque Linda. esse jovem, mais tarde, ele se tornou ficou conhecido como o espírito Miramês. Miramês, lindo, né? Miramês, né? Que através da mediunidade do João Nunes Maia escreveu vários livros belíssimos. Então, quer dizer, ele aprendeu a lição, né? Já superou, né? Se você me permite, eu acho que a gente tem que mudar um pouquinho a forma que a gente pensa, né? Sim. Então, na verdade, a gente tem que tentar ser melhor todos os dias. Exato. E não tentar arrumar alguma coisa para nos proteger de uma forma agressiva de uma outra agressão, né? A partir do momento que Jesus traz a lei do amor, que é amar ao próximo como você mesmo, se a gente incorporar isso no nosso dia, todos nós seremos melhores. Então, tem que acordar de manhã e pensar, hoje eu serei melhor do que ontem. Hoje eu vou amar ao próximo, aquele que está ao meu lado, à minha frente, aquele que compartilha comigo o meu dia. E não ficar usando subterfúgios para achar soluções agressivas para coisas agressivas, né? Se a gente trouxer isso dentro do nosso coração, eu acho que a gente resolve muita coisa. É verdade, porque parece que a gente volta aquele tempo do olho por olho, dente por dente, né? Isso, exatamente. Se ele fez isso comigo, eu me sentirei bem se eu fizer a mesma coisa. Poxa, é um absurdo, né? Ou seja, a gente tem que... E nessa passagem, quando ele fala não matar, é porque naquela época Moisés já tinha trazido os 10 mandamentos e já tinha colocado como um deles não matarás. Então, assim, além de não matar, você tem que incorporar o amor ao seu dia, né? Então, é além do simplesmente não matar. É não falar palavras que carreguem agressões. Ou falar palavras falsas, porque eu vou falar assim, Marcelo, você é meu querido, mas no fundo eu estou falando, Marcelo, como eu odeio você, Marcelo. Então as palavras, elas também carregam muitas intenções, né? Dúvida. Quando ele fala aqui dos bem-aventurados, mansos e pacíficos, ele também quer dizer isso. Vamos cuidar das palavras. A quantidade de palavrões que as pessoas falam ultimamente, assim, é uma coisa assombrosa. Então, vamos mudar. Exatamente, isso. temos que mudar esse comportamento. Quando foi legal você falar disso aí, Gabi, porque um dos comentários da Luísa que ela fez, né? O Marcelo gosta de usar os comentários da Luísa do Evangelho.
Mas foi justamente a questão da experiência. Porque são caracterizados pela pureza. Pela pureza, exatamente. E assim, uma experiência que nós fizemos em casa foi aquela experiência do arroz. Ah, sei, do pote, conheço. Que é muito bacana. E aí ela falou assim, que realmente quando a gente pegava o pote do arroz que estava escrito ódio, a gente tentava no coração gerar um sentimento ruim para xingar aquele pote. E quando a gente estava com o pote do amor, a gente tentava ter um pouco mais de carinho e tudo mais. Então, não é a palavra que está saindo da boca que vai mudar a molécula da água, que vai apodrecer mais rápido. É a energia, né? A vibração daquilo que a gente sente, que coloca e empenha naquilo ali. E a gente faz isso com os outros também, e o colérico faz isso constantemente consigo mesmo. Sim. Porque eu estou dentro do carro sozinho com raiva do cara, ele está indo embora sem nem saber quem é você. E você está se prejudicando ali, gerando, né, aquela energia, aquela vibração ruim na água do teu corpo com você mesmo. Né? E você sabe, eu tenho 3 filhos, né? Para quem não me conhece, eu tenho um casal de gêmeos de 7 anos e um caçula de 6. São praticamente trigêmeos. Ah, mas agora você está tranquila, né? Porque agora eles já estão dormindo, né? A noite toda. Dorme a noite toda e só vai acordar às 7 da manhã, né? Por isso que a senhora está convocada. Esse horário. A senhora está convocada para outros programas permanentes. E eu expliquei exatamente isso para eles, né? Porque a pergunta foi, mamãe, por que o palavrão é tão feio? Eu falei, não é só o palavrão, é o que ele carrega, é a energia que ele tem, né? E aí a pergunta de criança foi, então por que as pessoas falam? E aí eu falei, porque talvez elas não conheçam o tamanho da responsabilidade, o tamanho da agressão que elas provocam quando elas falam esse palavrão, né? E isso a gente tem muito em casa. Então, quando escapa um ou outro, eles me chamam a atenção. Mamãe, você não está sendo boa o suficiente. Né? Então, assim, é o mundo da criança, que é um mundo puro, que é um mundo simples, mas é um mundo de amor. Sim, verdade. Pureza de coração, né? Isso, exatamente. E nessa passagem até, o haka é um palavrão, né? Haka é um palavrão. Você está, que cita, né, na passagem, que eu estava até lendo aqui, que a pessoa até, é como se estivesse ofendendo o outro, dizendo que, não sei, desfazendo do outro, e é feito de uma forma até meio cuspindo, né, e virando o rosto. Então é um baita de um palavrão, né, está falando de um palavrão haka. Exatamente. Exatamente, e Jesus diz que aqueles que se conduzem dessa maneira, humilhando as pessoas que considera como desafetos, olha só, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. E aí, que fogo do inferno é esse? Então, eu estava exatamente pensando, refletindo sobre o nosso filósofo Guilherme, que hoje está inspirado. Ele estava dizendo ali, né, o quanto a gente... o camarada está indo embora lá no trânsito, deu aquela confusão, você está lá se matando, o cara foi embora, de repente o outro nem viu, não prestou atenção e de repente você tomou uma fechada, alguma coisa assim, né? E o fogo do inferno é esse fogo interior, né? Quer dizer, esse fogo no coração lá, porque o reino de Deus não é no coração, o fogo do inferno também é no coração, né? É o conflito dentro de nós. Dentro da gente mesmo. Então, assim, e a diferença, eu estava refletindo sobre a diferença entre quando a gente fica assim, sentindo todo esse mal, né, vamos dizer, ruminando aquelas coisas ruins, né, comparando uma situação dessa com aquela em que você, igual o Guilherme já está conseguindo fazer assim, você deixa o cara ir embora e faz uma prece e tal, tomara que ele vá em paz, né, na boa. A diferença, todos nós já tivemos a oportunidade de passar por uma e outra situação, né, então eu imagino, né? Eu sempre passo, mas olha que diferença, que céu é a hora que a gente consegue fazer assim, né? Se desvincular, não é, Gabriela? Sim, sem dúvida. A última do trânsito minha, eu tinha preferencial e uma pessoa cruzou muito próximo na frente do meu carro e eu com as crianças no carro, eu freiei muito bruscamente, as crianças se assustaram e eu mas sem sombra de dúvida eu buzinei e xinguei, não sei o quê. Aí eu parei no semáforo, a pessoa parou ao meu lado, abriu o vidro
consternada e falou: senhora, me perdoa, eu não vi que a preferencial era sua. Eu não sabia onde eu me enfiava. Eu acabei pedindo desculpa, porque, na verdade, foi muito sem querer, né? Eu podia ter agido de uma outra forma. E a bondade dela olhar para mim e falar: olha, você me perdoa, eu não vi, acabou com aquela bravura toda dentro de mim, acalmou meu coração. As crianças falaram: nossa, que bonitinha, ela pediu desculpa. Então, dá pra gente fazer diferente, né? Eu sei que o nosso dia é muito corrido, a gente é bombardeado por informações o tempo todo, mas a gente tem que tentar todo dia, né, Guilherme? Como eu falei pra você, eu acordo todos os dias falando: hoje eu vou ser melhor do que ontem. No final do dia eu posso ter errado muito, o que normalmente acontece, mas a gente precisa se propor a, né? Se propor a. E a proposta que o nosso querido Kardec depreendeu dos ensinamentos de Jesus é uma proposta interessante, né? Porque ele depreendeu que Jesus estabelece como lei, a doçura, a moderação, a mansidão, a afabilidade e a paciência. Então, paciência, na visão da psicologia, significa autocontrole diante das adversidades. Então, diante das adversidades, adianta você se jogar ao chão, puxar os cabelos, se auto-agredir? Vai resolver alguma coisa? Então, nós devemos nos esforçar para desenvolver esse autocontrole diante das adversidades. E só vai piorar, né, Marcelo? Sem dúvida. E usarmos da serenidade, né? A serenidade, eu não consigo entender, né? Por exemplo, nós espíritas que temos conhecimento de Deus, imortalidade da alma, reencarnação, aí uma situação nos aflige e a gente se desespera. Ué, mas que aprendizado é esse que estamos tendo? E lógico, né, não estou dizendo só nós espíritas, né? Digo todo aquele que tem conhecimento do Evangelho de Jesus. Aonde que está a nossa fé? Aonde que está o nosso conhecimento espiritual? Então, a serenidade é muito importante, entendeu? Eu acho que a gente tem que se esforçar para se colocar como aprendizes. Se nós nos colocamos como aprendizes, o que essa situação quer me ensinar? O que essa dor, o que essa doença, o que essa aflição está querendo me ensinar? E, evidentemente, nos submetermos a esse ensino. Não nos colocarmos como revoltados, como insubmissos, como irresignados. Como vítimas. Muitas vezes como vítimas. E a outra coisa que me chama a atenção, e eu vou fazer um link lá para a famosa questão 886 de O Evangelho segundo o Espiritismo, 886, do Livro dos Espíritos. A questão 886 de O Livro dos Espíritos. Como Jesus entendia a caridade em seu tempo, que é o famoso BIP. A resposta é BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O indulgência, olha só que interessante, né? O indulgência vem do latim e significa in é por dentro, não é no sentido de negação nesse caso. In é por dentro e ser doce, indulcere. Então é você ser doce por dentro, não ser amargo. Ser doce com as imperfeições alheias. Então lá no trânsito, essa senhora que abordou você, né, Gabriela, pelo exemplo que você nos deu, e teve a coragem de nos dar, né? É porque acho que todo mundo você está mostrando a sua imperfeição, né? Ai, vários. Então quer dizer, ela pediu perdão e ela mostrou a doçura dela, a mansidão dela,
e evidentemente que me acalmou e apagou a fervura, né? Ao ponto de eu pedir desculpa para ela. Desarma, né? Acho que é como se desarmasse mesmo. E o perdão realmente liberta nessa situação. Sim. E mesmo a gente, quando a gente erra assim, você tem dois caminhos. Você errou no trânsito, vamos falar no trânsito, né? É o melhor exemplo. Pede o perdão e termina ali, ou então, mesmo errando, você ainda continua achando que está certo. Isso também acontece. Sim. O orgulho nos leva a dizer, não, tudo bem, eu errei, mas não vou, tô nem aí, né? Então, mas e continua, a coisa é uma bola de neve, ela nunca aumenta, que é o ódio, que é as vias de fato, né? Mas ao mesmo tempo, se você levanta a mão e fala, pô, desculpa, pronto, você já desarmou o outro lado também, o cara não sabe nem o que faz. Primeiro, que você pediu desculpas, né? Exatamente. Por exemplo, vamos supor que a Gabriela não aceitasse as desculpas e continuasse naquela fervura e tal, né? Que evidentemente que eu sei que não é o que lhe caracteriza, né? Embora todos nós estejamos sujeitos a determinadas situações, não nos colocarmos nessa situação de aceitar as desculpas. Mas, por exemplo, para aquela senhora que pediu desculpas para a Gabriela, ela pediu desculpas. Se a Gabriela vai aceitar as desculpas ou não, o problema é da Gabriela. Porque ela se libertou do problema. Ela fez a parte dela. Entendeu? Aí, evidentemente, a Gabriela aceitou, então a fervura acalmou e beleza, né? Vamos seguir adiante. Eu estava pensando, lembrando de uma situação assim, que seria extremamente constrangedora, aproveitando esse exemplo da Gabriela. Se a pessoa assim, a gente está no trânsito, vai, briga, não sei o que, sem estar nem vendo quem é a pessoa, de repente você para lá, é o seu vizinho, né? É um pai vamos dizer, de um coleguinha do seu filho, aí você chega lá, aquela situação, olha que, né, que você vai ter que depois encontrar várias vezes, assim, fala, olha que coisa, esse cara se diz, por exemplo, no nosso caso, não todos os ouvintes não necessariamente são espíritas, mas nós vamos dizer que são espíritas, já estão estudando, há quanto tempo a gente já está estudando, né? Ainda faz todas essas coisas feias, né? Isso é para a gente refletir. Uma outra coisa que eu lembrei também, a nossa minha querida Dona Marta, amiga lá de São Paulo, tá, que ela falava o seguinte, se a gente se visse nesses momentos em que a gente deixa irromper esse vulcão, né? Quer dizer, assim, os benfeitores falam isso. Eles falam os isso. Benfeitores falam isso. A gente, assim, ia ficar com tanta vergonha, mas com tanta vergonha que a gente não ia saber onde, ia ficar escondido debaixo da pedra pelo menos uma semana, igual aquele sapinho que fica debaixo da pedra lá, né? Só daí uma semana voltar à tona. Sabe que eu lembrei uma história, acho que foi o Fábio que contou essa história aqui, não sei se foi com ele ou foi com alguém. Que ele levou uma fechada, quem vindo, tal, uma fechada de trânsito, ou ele, eu não sei se foi um amigo, e foi meio seguindo o outro carro, né? E estava indo pro centro, né? E vai, vira esquina, e o carro no mesmo lugar. Bom, enfim, o cara estava indo pro centro. Falando de trânsito e o outro também. Nossa! Olha que situação, né? Tanto meu irmão. Então, foi o Fabinho. Foi, né? Ele contou, né, essa história. Né? Um abraço, Fábio. Então vamos, Guilherme. A paz. Vamos, na voz de Gilberto Gil, então escutar A Paz. Já voltamos. A paz invadiu meu coração. De repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu
chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim, o lamento de tantos ais. Já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim, o lamento de tantos ais. Retornamos com o programa Momentos Espirituais, ao vivo, direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9. Hoje, 24 de novembro de 2017, 22 horas e 46 minutos. Estamos ao vivo discutindo sobre o capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Hoje estamos recebendo a agradável visita da nossa querida Gabriela e nós gostaríamos de fazer uma pausa agora e perguntarmos aqui para a nossa querida Gabriela, como que você conheceu, teve contato com a doutrina espírita? Você pode falar um pouquinho para nós? Você tem 40 minutos para fazer essa pequena exposição. A Gabriela e o Espiritismo. Então, na verdade, eu estudei num colégio de freiras. Então, a Sônia também. Tá vendo? Mas não foi lá assim que você começou a estudar? Então, na verdade, lá foi o meu despertar. E nós tínhamos educação religiosa toda semana. E eu fui batizada, eu fiz a minha primeira comunhão. E aí chegou a crisma. E na capela da escola tinha um padre que
é uma pessoa incrível. Tá lá Isso no plano em São Paulo? espiritual. Ele está no plano espiritual agora, mas ele era de uma delicadeza no trato com a pessoa que era incrível. E a gente podia fazer perguntas sobre a religião católica e tudo mais. E chegou num ponto que as minhas perguntas para ele tinham a mesma resposta. São os mistérios divinos, ou os mistérios da fé. A sua história é muito semelhante à da Sônia. E aí eu falei, olha... Os mistérios da fé, exatamente. Aí eu falei, Padre Napoleão, é difícil eu crismar com tanta dúvida, né? E o que o senhor me aconselha? Ele falou, vai estudar. Estuda as diferentes religiões. E aí, durante 7 meses, eu pesquisei. Alguns lugares eu frequentei por um dia ou outro, sempre buscando. Nessa época, na casa da minha avó, fazendo parênteses, tá? Na casa da minha avó, o quarto onde a gente ficava era distante do banheiro. Então tinha uma cozinha no meio. Quarto, cozinha e banheiro. E a cozinha era comprida, super escura, e tinha um lado só para acionar o interruptor da luz. Então, se você acordasse à noite, você tinha que atravessar a cozinha inteira para acender o interruptor para ir no banheiro lá do outro lado. Nessa mesma época que eu comecei a estudar, eu comecei a sentir uma presença de uma criança que me acompanhava toda vez que eu andava no escuro. No começo eu achei que era o meu irmão mais novo me sacaneando, desculpa a palavra. Mas eu achei que era ele, só que não era. Então o que eu sentia era como se alguém colocasse a mão nas minhas costas. E quando eu virava, eu via o vulto de uma criança pequena, assim, pequenininha, menor que eu, do meu lado. Foi mais ou menos o mesmo período, né? E eu contando isso para uma tia minha que mora lá no Guarujá e que me considera como uma filha, assim... Ela já frequentava um centro espírita kardecista e ela falou assim, vou te dar Violetas na Janela, acho que todo mundo conhece, né? Para você ler. Ela é da Vera Lúcia Marinzec, pelo Espírito Patrícia. E aí eu comecei a ir. De repente, no fim do ano, eu cheguei para o Padre Napoleão e falei, achei. Eu adorei a doutrina espírita. E eu vou buscar essa direção. Eu li os 3 livros, né? 3? 4. Que idade você tinha? 14, 15 anos. De 14 e o que para você 15. Falou? E o que ele falou para você? O que o Padre Napoleão Ele falou, eu respeito a sua escolha, mas eu gostaria que você não abandonasse totalmente o catolicismo. O catolicismo. Então eu continuei frequentando as missas, bacana, eu continuei fazendo... Que bacana o padre, né? Muito legal. Mente aberta, né? Super, muito ele era uma pessoa muito especial. Uma pessoa especial mesmo. Mas, paralelamente a isso, eu li esses livros do Espírito Patrícia e falei, eu quero algo mais. Aí a minha tia falou, bom, então vai para o Livro dos Espíritos. E aí, gente, foi tão gostoso, porque todas as respostas que eu precisava estavam lá. Eu falei, nossa, que delícia, achei. E eu comecei a estudar sozinha durante muito tempo. Aquelas peças do quebra-cabeça que estavam faltando. Isso, exatamente. E depois do Livro dos Espíritos, eu senti a vontade de conhecer o Evangelho. Que eu nunca gostei muito da Bíblia, porque eu lia a Bíblia e me achava uma porta, porque eu não entendia nada. E toda vez o padre falava uma coisa diferente do que eu entendia, e eu falava, gente, não é possível, né? Para mim é um ponto de interrogação. Será que eu estou com a Bíblia, outra versão aqui? Isso, então assim, por mais que eu me esforçasse, para mim eu não conseguia, era um monte de letrinhas, não fazia muito sentido. Quando eu peguei o Evangelho segundo o Espiritismo... Você não havia conhecido o Haroldo, nem o Severino Celestino? Não, ninguém ainda. E aí começou a minha paixão. Então, nesse mesmo tempo, ao mesmo tempo, quer dizer, eu comecei a ficar mais sensível
as energias e as coisas que me rodeavam. Eu sonhava demais. Contei para o Guilherme, eu tenho um caderninho do lado da minha cama que às vezes eu acordo à noite e eu preciso anotar o sonho. No dia seguinte eu leio e falo, então faz sentido. Ou isso é um recado para alguém. Nessa época tudo aconteceu. Só que eu entrei na faculdade em seguida, comecei a estudar muito e aí eu virei meio que uma workaholic, assim. Eu trabalhava demais. Workaholic? Workaholic. Workaholic. Você fez faculdade de quê, Gabi? Eu sou fisioterapeuta e eu decidi tratar um tipo de paciente que muitas pessoas não gostam, que é o paciente com dor crônica. Uhum. Crônica mesmo, são aqueles que não conseguem viver um dia somente sem dor, né? Então, essas pessoas, elas carregam coisas muito difíceis para você lidar com elas no dia a dia. E eu escolhi o difícil. E achei na doçura e achei no espiritismo uma forma de lidar com essas pessoas que parece que eu consigo completá-las. Ajudá-la, eu consigo ajudar de alguma forma, elas passarem de uma forma mais resiliente por esse processo da dor e da incapacidade, né? Eu comecei atendendo crianças amputadas de mão, com fogos de artifício, que perdiam os dedinhos, perdiam parte das mãos. Então eu comecei com as crianças, que me trouxeram um mundo lindo, porque é difícil, mas elas se adaptam, que é uma delícia, né? E aí eu fui me especializando e eu sou da área ortopédica e especialista em dor crônica. Então, entender que a pessoa é um espírito de vida eterna já ajuda muito a gente conseguir apaziguar o nosso coração, né? Silenciar a nossa boca e ouvir mais delas. Porque elas vêm carregando, não é só dessa vida. A gente não sabe o que ela passou na vida anterior. Nessa vida mesmo, a gente não sabe o que ela passou para ela estar onde ela está, né? A dor, ela tem vários aspectos e o Marcelo pode me ajudar. Mas ela é biopsicossocial. Ela tem o componente biológico, que é esse que é o físico. Ela tem o psicológico, que são das nossas experiências. E ela tem o social. Então, tem pessoas que são extremamente sofridas, que a única forma de serem olhadas e cuidadas é através da dor. Então, entender que essa pessoa é um espírito de vida eterna, que eu não conheço o que ela passou antes, também não conheço o que ela passou agora, mas que eu preciso ajudá-la a suportar este agora para um futuro, me ajuda a preencher um vaziozinho do coração delas, para elas conseguirem resiliência para lidar com isso, paciência para seguir em frente. E quando eu li esse capítulo, eu me achei em várias partes, assim. Então, eu abri a porta do consultório e aquelas pessoas com muita dor me olhavam já com a cara feia. E eu falava bom dia e a resposta era bom dia para quem? Porque para mim, eu tô com dor. Bom dia por quê? Por quê, né? Eu tô com dor. Como é que você pode estar sorrindo? Eu falei, porque eu tô feliz de você estar aqui. E aí entra nesse ciclo que você quebra, né? Quando você trata essas pessoas com doçura, com amor, mas também com firmeza. E agora que eu sou mãe, eu sei que a gente tem que ser firme, né? A gente tem que puxar a responsabilidade. Mas a gente não pode deixar de amar essas pessoas. E o amor do respeito, né? Da palavra que acalenta, do colo, no momento que ela precisa. Eu descobri que dessa forma, eu também me sinto completa. Porque eu acho que eu vim para cá para ser uma doadora. Eu acho que eu vim para cá para ensinar. Eu acho que eu vim para cá para cuidar. A minha maior missão nesta encarnação é ser cuidadora, né? E conforme você vai atendendo as pessoas, elas vêm com uma carga muitas vezes negativa. Ela vem com irmãos acompanhando ela há muitos anos. Então, é difícil você entrar... Irmãos espirituais, né? Que você está dizendo. Isso.
É difícil você entrar na sala e olhar para ela só ela. A partir do momento que você é espírita, você sabe que não tem só ela ali. E você sabe como ajudar. Então, vários pacientes eu atendo fazendo oração. Oração, oração, oração. E as pessoas conseguem se sentir melhores, porque de uma certa forma, naquele momento, aquele irmão espiritual que está acompanhando e que não está ajudando, ele se afasta um pouco. Sim. Tô certa? Sim, sem dúvida. Mas você continua nativa, então, como fisioterapeuta? Na verdade, só quando alguém grita muito, eu socorro. Porque agora ser mãe me consome. Você está com pouco tempo disponível por causa dos filhos, né? Que são os gêmeos e o caçula. Que é um menino adotivo. Isso é o bonito, né? Da união da ciência com a espiritualidade, sim, né? Porque né, nada é por acaso. Nada nesse mundo é por acaso. Então as pessoas que chegam até você porque tinham que chegar, né? Você está nessa posição de ajudar porque também teria que fazer isso. E quando a gente começa a estudar a doutrina, né? Você começa a compreender a complexidade de tudo isso, dos encontros entre os espíritos, né? Aquela ajuda que ele vem buscar você inconscientemente, bateu a sua porta, não sabe nem como, né? Chega bravo, né? Agora imagina se encontra uma fisioterapeuta lá mais brava do que o que bateu na porta, né? Mal-humorada. Então ele chegou no lugar certo mesmo, né? Onde alguém o acalanta. Vem aqui que eu vou te ajudar. E eu vou te dizer que não é muito fácil, porque a gente também tem as nossas batalhas diárias, né? Mas a partir do momento que você sabe a responsabilidade que você tem, você deixa essas batalhas diárias de lado para ajudar ao outro. É o conhecimento, é o estudo, é saber um pouco mais assim do que está por trás disso, né? Como você falou, espírito milenar que está ali, milenar, né? Como diz o Flamínio no começo do programa, a nossa multimilenar, né? É milenar. Então, ele não nasceu agora, ele não está nessa vida agora, né? E vai continuar. Então, ele vai continuar. Então, ele está dando um passo à melhora dele para as próximas. Então, a gente já visualiza mais na frente. Não sabemos quem ele foi, mas sabe que não termina, nessa história não termina naquele momento, né? Mas é muito lindo, viu, o seu depoimento. Não, e legal, porque vou aproveitar esse comentário que o Marcos fez, né, da aliança da ciência com a religião, e pedir para você compartilhar conosco aquela experiência que você teve, né? Você estava indo lá, não estava nesse caminho? Que aí eu acabei te tirando quando eu perguntei. Deixa ela, que ela estava já no Evangelho. Então eu sei. Né? Então, mas aí, como o Marcos fez o comentário, então por isso que eu estou puxando. Entendi. Mas se você quiser, não, antes de chegar na experiência, se você quiser fazer outros comentários, fique à vontade. Então, eu estava nesse período de muito trabalho, eu dava aula em 3 universidades, eu tinha 2 consultórios, eu trabalhava de domingo de manhã, eu só tinha folga no domingo à tarde. Quando eu fui fazer uma cirurgia relativamente simples, porque... Workaholic mesmo. Cirurgias não são simples, né? Impressionante, eu estou impressionado com o seu ritmo aqui. Até eu, quando eu falo assim, eu falo, nossa, eu era assim mesmo, meu Deus. Como é que eu conseguia fazer isso? Né? Mas aí eu levei um baque, que foi o que o Guilherme falou, né? Alguma coisa na nossa vida acontece para puxar a gente e fazer a gente mudar. Então eu fui fazer uma videolaparoscopia por causa de uma endometriose, que é uma cirurgia simples, 4 furinhos, tira lá os nódulos e tudo mais. Eu recebi alta, 24 horas depois eu voltei com um quadro de infecção generalizada. E aí eu tive 2 experiências quase morte e por 47 dias eu lutei pela vida. Que é a famosa EQM, né? Experiência de quase morte. Então eu... 47 dias na UTI? Não foi, foram 6 de UTI só, o resto foi SEMI e hospital mesmo. Tá. Com que idade aí já, Gabi? Eu já estava com 36. E já estava em Não, Vinhedo? 34. Não, ainda não. Tá. Ainda não. Então, e agora ela está com 28, então é só fazer as contas. É que nem aquele filme do Benjamin, não sei o que, né? Que vai ao contrário, né?
Então, eu entrei para uma segunda cirurgia em 24 horas. E aí, vocês querem que eu conte como foi a experiência? Então, exatamente, porque você, eu imagino que tenha sido na UTI ou durante a cirurgia. Foi durante a cirurgia. Durante a cirurgia, primeira. Exato. E, então, quer dizer, eu acho que tem alguns detalhes que vale a pena você compartilhar conosco para a gente saber esses detalhes, né? Aquilo que você viu, aquilo que você não viu. Né? É porque eu acho que tem, né? Lembrando, né, Marcelo, você falou uma vez, eu achei interessante a gente, porque os nossos ouvintes, né, não são, isso não é um programa, né, exclusivo para os espíritas. Os nossos ouvintes não espíritas também, para entender. A gente até, de repente, no espiritismo lida um pouco mais com as coisas de reencarnação, etc., né? Mas, inclusive, para os outros ouvintes também de outras religiões poderem saber aí da sua, aprender com a sua experiência, né? Então, durante a cirurgia, eu tive uma parada cardiorrespiratória, né? Meu coração parou, eu parei de respirar. Isso eu fiquei sabendo depois. Mas, assim, a minha visão era... Eu entrei com muita dor no hospital, de repente eu dormi. Aí eu acordei, eu sentei na cama do centro cirúrgico, eu saí da cama e me coloquei do lado do meu corpo. Então, eu me via deitada, mas eu estava ao lado da cama, né, em pé. Eu via pessoas com jalecos verdes e azuis, mas eu também via pessoas com roupas brancas, que depois eu associei a espíritos porque eram muito diferentes, né? Eu fiquei do lado e no momento eu falei, nossa, mas como me deixaram acordar se eu estou anestesiada? É a parte, né, cética da coisa. Esse médico é um irresponsável. Mas aí, como eu sou da área da saúde, eu comecei a buscar os monitores. Então, eu vi um monitor, o outro, de repente eu cheguei no monitor cardíaco e eu percebi que o monitor cardíaco estava zerado, ou seja, não tinha batimento cardíaco. Vocês vão me perguntar, nossa, mas o que você sentiu na hora? Gente, é uma paz. Eu não senti desespero nenhum, eu não senti dúvida nenhuma, eu só senti a tranquilidade. Em nenhum momento, né? Em nenhum momento. Você já era mãe nessa época? Não, ainda não. Foi antes das crianças. A cirurgia foi justamente para isso, né? Para facilitar a maternidade, né? Que a retirada dos focos de endometriose, né? A endometriose é uma causa muito frequente de dificuldade para engravidar, né? E que está associada, depois eu fiquei sabendo, a pessoas que são workaholics e muitas outras coisas. Ela não tem ainda um motivo só, mas é bem o meu perfil, né? Sim, sim. E eu me afastei da maca, e aí, como eu já estudava muito sobre isso, eu não frequentava um centro espírita com frequência, mas eu estudava muito, falei, gente, acho que eu morri. E aí sim eu comecei a entrar em desespero, eu falei, mas como que eu morri e não tem ninguém aqui conhecido, que a gente imagina, né? Vai morrer, vai vir um ente conhecido, vir aqui me buscar, e o túnel, não tinha nada disso. Então eu me afastei um pouco da mesa e falei assim, bom, o que eu posso fazer de melhor agora? Eu vou orar. E aí eu comecei a fazer o Pai Nosso mesmo. Mas assim, escorria a lágrima do meu rosto e eu comecei a ficar um pouco aflita. E aí eu senti 2 mãos, uma em cada ombro, por trás, dizendo, é hora de voltar, filha. E na hora eu senti um tranco. E não lembro mais de nada. Aí eu acordei no pós-cirúrgico já, meio assim, sem saber direito o que tinha acontecido, né? Já na UTI. Já na UTI. E o médico veio falar comigo, eu falei, pô, aconteceu isso. Antes dele me contar que eu tive uma parada ou qualquer coisa assim, eu descrevi para ele quem estava na sala, o que tinha acontecido. E é engraçado. Você chegou a ver toda a movimentação do atendimento da parada, né? Da parada do seu corpo, né? Sim. E o interessante era ver o rosto dele. Porque o olho foi arregalando assim,
E eu percebi que ele ficou assustado, porque eu acho que não acredita nesse tipo de coisa, Nossa, entendeu? Para nós é uma tragédia. Ele falou, olha, Gabriela, não sei o que aconteceu com você nesse momento, mas você realmente teve uma parada cardiorrespiratória, a gente te ressuscitou, você agora vai ficar na UTI, descansa, porque eu acho que você está sob efeito de remédio. Eu falei, tá bom. E devia estar mesmo, né? E Não, com certeza você está. Só que ele estava achando que era a sua história. Era por causa dos remédios. Do remédio, na realidade. Que a visão materialista, né? A visão dos cientistas materialistas é essa, né? É atribuir a determinadas drogas, a determinadas substâncias químicas. Só que a riqueza de detalhes é tão grande que não tem como você atribuir. É verdade. Tanto é que tem alguns estudos que eles colocam nas salas cirúrgicas, eles colocam algumas palavras, porque é muito comum o paciente com experiência pós-morte relatar que o cara ficou no alto e ele viu determinados aparelhos do alto. E foi a minha segunda visão. Ele dá detalhes, entendeu? Daquilo que ele está vendo. Então, os pesquisadores, eles estão colocando determinadas palavras... No teto, né? Oi? Em cima, né? Determinadas palavras em cima, no teto, e ninguém vê, entendeu? E aí o cara que tem o paciente, né, a pessoa que tem a experiência de pós-morte, vai detectar essas palavras e vai informar. Entendeu? Na minha época não Mas a riqueza de detalhes não dá para você atribuir a tal da ketamina, né, que é uma droga que é atribuída a essa experiência pós-morte que estaria aumentada nesses pacientes, né? Agora, a riqueza de detalhes não explica tudo isso. Eu achei muito assim, interessante a presença de espíritos, né, Gabriela, na hora lá de fazer um Pai Nosso, né, de rezar, assim, eu achei, nossa, que legal isso aí, né, quer dizer... É a iniciativa que ela teve, né? E você tá consciente. O que sobrou para ela foi orar, né? Não, porque, assim, existe uma grande... o André Luiz nos 8 anos, mais de 8 anos que ele ficou no umbral, né? Bom, agora não tem mais jeito, né? Agora eu tenho que orar, né? Aí ele orou. Então, não, mas aliás, logo vai ser a nossa vez, né? De fazer a mesma coisa. Então, mas no momento, assim, de acontecer, porque geralmente a primeira reação, assim, é um pouco de desespero, né? De falta de harmonia, né? Quer dizer, mas que legal que você foi pro lado da oração, né? Foi muito interessante, eu achei muito legal. E a segunda vez, então, eu fui para UTI, fiquei um tempo na UTI. Isso foi no mesmo período de internação? Foi o mesmo período, foi em sequência, porque quando você entra com um todo quadro... foram 47 dias, né? Aí ela ficou 6 dias na UTI, é isso? Isso. Aí eu imagino que a segunda experiência foi semi-intensiva, que não é uma UTI por causa dos cuidados, mas também não é um quarto. Então, eles te observam um pouco menos que UTI e um pouco mais que um quarto comum. Exato. Né? E nesse momento, eu tinha acabado de chegar na semi-intensiva e eu lembro da minha mãe vindo falar comigo. Ela falou, filha, eu tô descendo para tomar um café, seu irmão vai ficar aqui. Meu irmão foi e sentou naquele sofazinho famigerado de hospital. E ele sentou e ligou a televisão. E eu falei, nossa, eu tô super cansada. E eu fechei o olho. E aí, gente, foi muito nítido. Era como se alguém estivesse falando muito próximo do meu ouvido, assim. Chama o médico. Aí eu tava meio assim, atrapalhada por causa dos medicamentos ainda. Eu abri o olho, olhei para um lado, não vi ninguém. Olhei meu irmão sentado no sofá. Falei, ai, viajei, né? Fechei o olho de novo. Aí, de novo, chamo o médico, mas dessa vez o meu cabelo parece que movimentou do lado da orelha, assim. E eu abri o olho assustada. Eu olhei sentiu um ventinho. E falei, chama o médico. Foi o tempo. Eu tive uma convulsão nesse momento. Então, o que eu senti, né? Eu senti o meu corpo começando a chacoalhar na maca, depois não senti mais nada. Era como se eu estivesse levitando em cima do meu corpo. Então, eu sabia que aqui embaixo de mim, meu corpo físico estava se debatendo, mas eu estava logo em cima. E, de novo, aquela paz. Uma tranquilidade, assim. Que perigo que é essa paz. E
nesse momento apagou um pouco e eu apareci no teto do quarto, olhando de cima a galera que chegou, porque eu estava tendo uma outra parada cardíaca. Eu via lá de cima todo mundo chegando, meu irmão desesperado. Nesse momento minha mãe entrou com um pãozinho de queijo, ela estava com um pãozinho de queijo na mão, então eu vi ela entrando pela porta. E você viu ela e o pãozinho de queijo? O pãozinho de queijo Olha na mão. E na hora que eu falei você isso... acha que a ketamina vai resolver? É muito impressionante, cara, muito impressionante. E eu fiquei no teto até eles me tirarem do quarto. Quando eles me tiraram na maca e começaram a me levar de volta para a UTI, eu fui flutuando no teto, no corredor, então eu sabia que as luzes estavam passando nas minhas costas e eu fui acompanhando meu corpo na maca até a UTI. Quando eu entrei pela primeira porta da UTI, eu já não lembro mais. E aí eu lembro de acordar de novo na UTI, meio grogue, meio tonta. Alguns dias depois ou então, um dia depois? Me disseram que foi um dia depois. Que bom. Mas eu não tenho a consciência de quanto foi, né? E... Você deve ter tido uma hipóxia, né? A hipóxia gerou a convulsão e a outra parada. Eu de verdade eu não sei te explicar. Sim. Eu sei explicar o que eu passei naquele momento. E aí, quando eu abri os olhos, meu pai estava do lado da minha cama e meu pai nunca chorava. Porque agora tá mais chorão, tá ficando mais velhinho, tá ficando mais chorão. E ele estava em prantos, dizendo assim, se eu pudesse dar minha vida para trocar de lugar com você, eu dava. E eu falei, pai, fique em paz, tá tudo bem. E ele desabafou, ele me abraçou, disse que me amava, saiu, eu parei e falei assim, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu sou uma profissional top. Eu tenho tudo o que eu quis na minha vida, né? Só não tenho tempo pra mim, eu queria ter um cachorro, eu não consigo ter um cachorro porque eu trabalho demais. Eu queria fazer o caminho de Santiago de Compostela, eu não fui porque eu não tenho tempo. Eu tenho dinheiro, mas eu não tenho tempo. Então, assim, eu parei. Aquele momento foi um momento muito chave na minha vida. Foi um momento de puxar o freio de mão e falar, não, eu preciso ir mais devagar. E aí eu comecei a me dedicar um pouco mais ao espiritismo. Você já estava com o cadeado já nessa época? Quer dizer, já estava casada nessa época? Não, ainda não. Não tinha nem tempo para casar. Né, Gabriel? Não tinha tempo para nada. Aí eu vim para Jundiaí primeiro. Depois eu vim para Vinhedo. Quando eu cheguei em Vinhedo, eu falei, agora eu vou estudar o espiritismo e vou me dedicar e vou desenvolver minha mediunidade. Fui lá no site da Federação Espírita, procurei um centro, achei o Paulo de Tarso. Que ano foi isso? Que ano foi? Foi há 11 anos atrás, quando eu cheguei em Vinhedo. Ah, que legal. E desde lá eu venho Você veio para Vinhedo, você já veio casada, né? Imagino eu. Já estava morando junto, sim, mas eu casei aqui em Vinhedo. Quem fez a minha cerimônia foi o Júlio. Ah, que bacana. O Júlio, lá do Paulo de Tarso. Legal. E... eu comecei a estudar, fui até o primeiro aprendiz. O Júlio não é padre, viu? Aliás, não é. O Júlio. O Júlio não é padre, não. Porque faz casamento. O Júlio é um espírito. Na verdade, tem algumas incrível. Pessoas espíritas, né, que pedem para alguns frequentadores fazerem uma oração. Vou fazer um testemunho, né? Aqui. Eu já fiz um casamento, cara. Tá vendo? A experiência, eu não sei, um filho de uma amiga nossa lá, Martinha, que eles são portugueses, né, moravam na Alemanha, estão morando aqui agora. E o filho dele, quando casou, ele me convidou para fazer. Eu falei, cara, mas como eu vou fazer isso, né? Custei, né? Mas assim, eu achei, foi de uma forma tão carinhosa, né? O pedido dele, pela amizade e tal. E a experiência é muito legal. Então, o Júlio leu a carta de Paulo aos Coríntios. Né? Carta inteira? Não, só um trechinho. Aquele trechinho. E a Maria Vilma, cantou Ave Maria. Sei. Ela tem uma voz incrível. Incrível. Sem dúvida, maravilhoso. Ela cantou uma Ave Maria. Essa foi a minha cerimônia de casamento. Então foi por aqui mesmo. Viu? Era muito forte então para você aquela nossa preleção.
Mas e muito aí legal, eu né? comecei... Porque aí você foi essa experiência que você teve, né? Da experiência de quase morte, que impactou em você a ponto de você modificar o seu comportamento, né? Eu deixar de ser workaholic. Eu gostaria de ter aprendido assim pelo amor, mas eu sou uma das que veio forte no espiritismo pela dor. E aí eu dei vazão, né? Eu dei espaço para minha mediunidade, então eu tive até que procurar ajuda lá no Paulo de Tarso para controlar um pouco. Só que aí vieram as crianças, então eu me afastei nesse período e agora eu estou voltando um pouco mais ativa, né? Ativa, né? Ainda é difícil com os 3 pequenos, mas coisas como estar aqui com vocês hoje, fazer uma preleção, eu estou conseguindo trabalhar um pouco mais. Curtir bastante. Isso. E durante as aulas do mediúnico que o Guilherme presencia, eu me sinto extremamente feliz porque quando termina a aula eu falo, gente, eu ajudei, né? É muito especial, assim, porque eu saio com a sensação de dever cumprido, sabe? Se foi um espírito que veio, se foram 2, se foram 3, e não importa quantos, mas eu fui o veículo para ajudar alguém, e para mim isso se tornou muito mais importante do que qualquer coisa, né? Então o foco da minha vida agora é desenvolver mais o espiritual e carregar um pouco as crianças, porque eles são o nosso futuro, né? Eles que vão levar aí as palavras para frente, os ensinamentos. Falei muito, Marcelo. Não, que maravilha. A gente só vai fazer uma pausa agora, só para pegar um fôlego, né? Uhum. Pode fazer o comentário. Então. Não, eu achei legal a gente cuidar das crianças, igual ela falou, porque são as crianças que vão continuar contando a sua história. Que legal, Gabriela. Legal. Muito legal a sua história. E aí depois a gente volta, né? Vamos fazer mais uma pausa e a gente retorna em seguida. Vamos ouvir Somewhere Over the Rainbow com o Israel, e eu não sei falar o sobrenome dele, é o Kamakavivole. Mas é uma bela escolha, né? Somewhere Over the Rainbow. Né? Ainda mais uma experiência dessa. Pois né? foi o que eu pensei. Ou seja, né? em algum lugar além do arco-íris. Exatamente. Maravilha. Perfeito, Guilherme. Well, I
in bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking and singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know, and I think to myself, what a wonderful world. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where travel melts like a lemon drops, high above the chimney top. That's where you'll find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. The dream that you dare to, why, oh why can't I, Retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje na agradável companhia e compartilhando conosco a experiência, as suas experiências da nossa querida Gabriela, do nosso querido João, o nosso Marcos e o nosso Guilherme. Estamos estudando particularmente o capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos e aproveitando também para compartilhar com os estimados ouvintes essa experiência que a nossa querida Gabriela está nos relatando, né? E aí, Gabriela, depois que você se recuperou, né, daqueles 47 dias, aí as coisas foram se ajeitando também, né? Depois daquela experiência e da recuperação, né, da parte física e tudo mais. E depois tomou a decisão, né, de dar uma mudada, né, Gabriela? Mas eu ainda fiz mais 5 cirurgias em decorrência daquela, ainda passei das complicações da primeira, né? E aí eu acho que foram também melhores porque eu entrei diferente. Eu entrei sabendo que tinha algo do outro lado e eu entrei sabendo... Mais confiante, né? Eu fui mais tranquila segura. E as cirurgias evoluíram super bem, foi bem tranquilo. Você ficou com colostomia em alguma situação? Fiquei 4 meses com colostomia, tive que fazer uma reversão dela, sim. E aí a minha médica chegou... Não, antes Mas disso... é importante, né? A colostomia, nesses casos aí, ela muitas vezes salva a vida da paciente. Né? Eu casei, e aí com o meu marido a gente decidiu adotar uma criança, porque eu já tinha desistido de ter filhos, né? A minha endometriose era muito severa. Uhum. E a gente entrou com os documentos de adoção, e como toda adoção, ela demora anos a fio, né? Enquanto eu tratava a endometriose, minha médica, que é um doce de pessoa, chegou para mim e falou assim: você tem uma chance. Eu queria que você tentasse agora engravidar, porque às vezes a gravidez ela sana a endometriose, né? Ela reequilibra o corpo da mulher e eu falei, mas mais hormônio, né? É uma outra batalha. Ela falou, vamos tentar uma vez.
E eu e meu marido falamos, então vamos combinar assim uma vez. Só. E a gente partiu para fertilização. Nós conseguimos 3 embriõezinhos. Um tinha um pouquinho de atraso no desenvolvimento, mas acabou implantando. Eu engravidei de trigêmeos em uma tentativa. Depois de 20 dias, deles já não estava mais lá. Um deles não evoluiu, ficaram os gêmeos. Ficaram os gêmeos. E nasceram os gêmeos prematuros, aquela loucura de gemelário, né? Quantas semanas? Eles nasceram, eu tinha acabado de entrar no 7º mês. Então foi por volta de 30 semanas aproximadamente. Foi, tinha acabado de fazer 30 semanas. Para gemelar tá bom. Para gemelar dá um pouquinho de trabalho, né? Para recuperar lá na UTI de neonatologia, mas UTI para você Não, era fichinha. Cozinha, quarto, cozinha, né? Tranquilo. E quando os gêmeos estavam me dando uma folga, que eu estava começando a respirar, eu recebi meu adotivo com 5 meses e eu tive que voltar a ser mãe de um bebê de novo, bebezinho. E aí agora a minha jornada é essa. E qual a idade que os gêmeos estavam quando eles têm no total 11 meses de diferença. O pequeno chegou com... É que eu sou péssima com idade, eu sou péssima. A diferença de 6 meses. Isso. Que bacana. Então eles estavam... Estão praticamente juntos, né? Isso, 6 meses. Eu falei pro Guilherme, eu sou mãe de praticamente trigêmeos. E aí todo mundo olha pra mim meio assim, eu explico. E pode ser que esse trigemelar... Pode ser. A gente estava fazendo essa conta antes do programa começar. Pode ser que esse trigêmeos é aquele que... Exatamente, que não conseguiu vir. E uma coisa que me impressionou demais foi que quando o meu caçula tinha 3 anos, eu estava andando dentro de casa no escuro à noite. Fui pegar um copo d'água. E eu senti aquela mãozinha que me cutucava lá, tocando nas minhas costas, a mesma altura, a mesma sombra, o mesmo formato da cabeça. Lá no interruptor da casa da sua avó? Lá no Guarujá? A impressão é que era a mesma criança. Olha. Então, nesse momento, eu me emocionei muito, muito. E quando eu abaixei para falar com ele... Eu não tenho nada com isso, estou quase chorando aqui, imagino você. E quando eu abaixei para falar com ele, eu falei... Só você não, Marcelo. Filho, o que foi? Ele falou assim, achei você. Que coisa maravilhosa. Então, assim, se foi ou se não foi, eu não sei. Eu carrego no meu coração que era ele. É lógico que já estava há muito tempo já me acompanhando. Isso que você falou diz tudo, né? Se você carrega no seu coração que E a adoção dele, estava contando para o Guilherme também, foi muito fácil. Tudo fluiu de uma forma assim, todo mundo fala, era para ser seu mesmo, né? Eu falei, era para ser meu, porque não teve nenhuma dificuldade. Então era uma criança que era para ser minha mesmo, minha, do meu marido, da nossa família, era para estar com a gente. Então essa é a minha história, assim. Sensacional, que maravilha. E inspiradora, história inspiradora. Agora o meu desafio é controlar minha mediunidade, né, Guilherme? E vai controlar, e vai exercê-la a bem do próximo, imagina. Eu acho que acho que seria legal, né, o Gabriela, porque assim, eu estava comentando, né, um dia conversando com a Lúcia, né, ela chegou a citar você, assim, deu um exemplo que a gente estava conversando na época. Eu acho até que seria legal até você comentar, porque quanto é importante a questão do estudo, né? Que a gente fala, tem muitos ouvintes queridos aí que não são espíritas, tal, mas assim, para os que já se decidiram, né, conhecem o espiritismo, você falou bastante aí sobre essa questão, falou bastante no bom sentido, não demais. Mas, não, assim, falei bastante também. Assim, você citou que você estudava, tal, você lia, não, né? Mas agora essa questão de frequentar um curso, da importância de frequentar o curso. Quando a Lúcia me comentou sobre você, ela comentou exatamente como é legal a questão do curso, né, que vai ensinando a gente a como entender, como aceitar, como se preparar, como trabalhar a questão da mediunidade, né, da sensibilidade. Eu queria que seria legal você compartilhar com a gente assim, o quanto esse ensino, né, o curso, né, os cursos, né, Guilherme e Marcos, e assim nos
vamos dizer, dão sustentação para que a gente tenha segurança e consiga, por exemplo, igual no seu caso, controlar a mediunidade. Eu queria ouvir um pouquinho você falar sobre isso aí. Tá, então, eu sempre tive muito receio da minha mediunidade, porque muitas vezes aqueles irmãos que estão do outro lado, que chegam próximos, eles não têm uma energia boa, eles não transmitem para você coisas boas, eles te assustam mesmo, né? E quando você não tem o conhecimento, quando você não sabe exatamente o que fazer nessa hora, realmente te assusta. Assusta porque, assim, uma vez eu estava meio sonada e aí eu peguei um caderno e com vontade de escrever eu estava psicografando na minha casa. E saíram palavras que não foram legais. A partir do momento que eu comecei a me envolver no estudo, primeiro, eu entendi que os espíritos só me afetam se eu permito. Certo? Então, eu preciso manter a minha vibração elevada para que só aqueles espíritos que já têm maior compreensão consigam chegar perto de mim. Questão da sintonia, né? Isso me trouxe uma tranquilidade enorme. Porque até então eu achava que qualquer espírito podia chegar perto de mim, eu ia sentir... Como se fosse um microfone assim aberto, né? E conforme você vai estudando sobre Jesus e entendendo o tamanho da bondade que é esse Espírito e o tamanho do amor que ele carrega por nós, você cria forças, você cria barreiras, você se conecta mais vezes com eles. Então, hoje em dia eu consigo manter minha vibração elevada, porque quando eu percebo que eu estou saindo do eixo, eu vou lá, eu leio o Evangelho, eu faço Evangelho em casa, ou eu só leio um trechinho, ou eu faço uma oração. Isso eu aprendi nos estudos, porque lá dentro do Paulo de Tarso é o orai e vigiai o tempo todo. Uma coisa que eu não tinha antes. Exatamente. Então, é muito legal você falar isso aí, porque a questão, a gente tem medo enquanto a gente não conhece, né, Gabriel? Não tem nem noção de o que eu vou fazer. Aí você, claro, vai ficar com medo, né? E quando eu cheguei no mediúnico, era assim, eles puxavam o meu freio. Porque eu ia fazendo, e quando eu via, eu já ia psicofonar. E os professores falam, olha, você tem que segurar, você tem que aprender porque é importante para você. Então, na verdade, alguns estão desenvolvendo para conseguir psicofonar, né, que fazer através da voz a transmissão da mensagem, a psicografar, que é através da escrita passar uma mensagem. Eu, ao contrário, eu tinha muito atrapalhado tudo isso e eu tive que segurar. Então, eles me ensinaram a segurar a minha mediunidade para que ela venha controlada, para que ela não afete o meu dia a dia. Sem esse embasamento teórico, prático, de toda terça-feira, ir lá e praticar, sentir, com certeza eu ainda teria medo. Agora eu tenho mais tranquilidade até para receber os irmãozinhos que não são irmãozinhos tão bem resolvidos, né? Então, eu precisei entender, eu precisei ter o embasamento do Evangelho, o embasamento do Livro dos Espíritos, para compreender que esses irmãos vão se manifestar na hora que for permitido, da forma que for permitido, dentro de um centro espírita que é altamente controlado e protegido, que tem essa também, isso né? Mesmo. E se eu permitir, não é assim, qualquer um pode fazer o que quiser, não. Então, sem o estudo, realmente, eu não estaria como eu estou agora. E eu me considero muito melhor, né? Realmente. E assim, como você falou uma coisa certa, a elevação da sua vibração, né? Isso. Traz a vocês espíritos similares, né? Então, eles vêm com... Tudo bem, similares, eu digo assim, talvez até um pouco inferior, meio sofridos, né? Com mágoa, às vezes com medo, né, querendo uma ajuda, porque eles ainda estão ligados aqui, a nossa crosta aqui mais próximo da gente, então eles acham que, nossa, eu quero ver não sei o que, eu estou sofrendo, estou com dor, estou com isso, estou aquilo. Mas o estudo é muito importante, né, e me faz lembrar lá o Emmanuel, quando fala para o Chico, que tinha uma mediunidade também incrível, que
A disciplina. Porque a gente tem que se disciplinar. Uma vez médium, né? Que é um dom, meio que missão, né? Não sei. Né? São raríssimos os médios que atuam assim. E então é uma diferença. Então precisa estudar realmente, se preparar para isso, né? E saber que você comanda realmente o corpo e não há... E se policiar. Porque muitos assim permitem qualquer coisa a qualquer momento. Então você está ali no meio da rua e não sei... Isso é evidente que é uma coisa que sai um pouco da coisa comum, né? E quando o Chico fala de disciplina, né? O Emmanuel fala disciplina. É das escritas, parece uma bobagem, né? Parece que é uma brincadeira. Mas na verdade são os níveis diferentes de disciplina, né? Então tem a disciplina física, a disciplina de horário, de seguir as suas regras aqui. Por exemplo, o Chico, ele abandonou o trabalho quando ele trabalhava antes de se aposentar? Não, continuou. Ele continuou sendo um trabalhador incansável, um trabalhador executando as suas tarefas do dia a dia para o sustento do pão. A mesma coisa, as atividades da casa dele, cuidar dos gatos, dos cachorros, né, dos familiares. Então, são níveis diferentes de disciplina. E também a disciplina espiritual, a disciplina de se esforçar para ser uma pessoa... Boa. O capítulo que nós estamos estudando, né? Mansa, generosa, entendeu? Caracterizado para fugir dessas imperfeições. Não permitir que o orgulho tome conta da gente, né? Exatamente. Até por ter essa facilidade... E às vezes até somos não, porque eu não tenho mediunidade, mas eu imagino aquele médium, ele deve ser procurado. Não, se eu quero falar, eu quero me manda, traz aqui, escreve para mim uma carta assim, não sei, se está vendo alguém. Ou seja, isso acaba mexendo um pouquinho com o ego, com o orgulho da pessoa. Então é uma das coisas também que tem que se separar bem, né? Saber que isso é um dom gratuito e recebeu esse bem, também não é à toa, não é ao acaso, nada é ao acaso, né? E estudar, né? E eu acho que conhecer a história de Jesus, conhecer o que Jesus nos trouxe, faz com que a gente consiga ser melhor no nosso dia. Sim. E se a gente consegue ser melhor no nosso dia, a nossa vibração, a nossa energia, ela é mais alta e aí nos mantém mais equilibrados, entendeu? E talvez assim a gente consiga ajudar mais do que se a gente simplesmente não souber o que é, né? Não, exatamente, era o que eu ia até comentar, você falou minha fala aí, mas exatamente eu estava dentro disso que você estava falando, achei excelente a sua colocação aí, e que exatamente é isso que vai te dar equilíbrio, né? Exatamente equilíbrio, porque pelos cursos, igual você comentou, por exemplo, você está numa situação em que tem essa mediunidade aflorada, etc., mas muitas das pessoas que passam pelos cursos lá do Paulo de Tarso não tem mediunidade ostensiva, enfim, né? E vai lá e pratica, muitos desenvolvem, assim, enfim, né? Mas o ponto mais importante que eu acho que seria assim, muito legal, e você né, tirou minha fala, mas foi ótimo, assim, exatamente o equilíbrio, né? O equilíbrio, e assim, como essa questão da mediunidade, é como se fosse uma rádio, né? Voltando lá de novo na nossa querida Dona Marta lá, a gente é como uma rádio, a gente escolhe qual rádio a gente vai querer sintonizar, pode ser, né, tocar música clássica, tocar funk, tocar com respeito a todas as músicas, todos os, né, para quem gosta de todos os gêneros de música, Marcos me ajudando aqui. Inclusive amanhã tem um sarau lá no Paulo de Tarso, sarau com pizza, não esqueçam, né? A partir de que horas que vai ser? Às 16h30. A partir das, né? Isso, tem lá alguns iniciantes de música lá vão se apresentar lá amanhã, né? Mas enfim, então, e a gente, voltando ao assunto, quer dizer, a gente sintoniza naquilo que a gente quer, né? Então, assim, a hora que a gente toma, foi muito legal você colocar isso aí, porque assim, você passou experiências fortíssimas, né? Como o Marcelo disse aqui, também a minha sensação,
ouvindo você contar, nossa, eu vou sonhar com você um monte de vezes aí para lembrar desse, meu Deus. Fazer igual o Marcos Osso, também flutuar assim, pensando, mas que forte, né, a sua experiência, que legal. E olha como foi importante para você se equilibrar. E você, eu vendo você comentar assim, foi muito forte. Eu queria ouvir você comentando isso aí, porque assim, a Lúcia me comentou o quanto ela conversou com você e quanto sentia que você tinha esses, vamos dizer, ímpetos de eventualmente até desistir, porque estava meio complicado e tal, e quanto foi legal, quanto é importante, quanto isso te trouxe de equilíbrio, de felicidade, né? É a sua paz, né, Gabriela? Achei, nossa, na foi verdade, tão legal. é o que mais traz realização, né? Então, assim, é o que mais realiza. Porque, como mãe, eu não posso fazer muitas coisas muito grandes. Eu faço aquele trabalho de formiguinha do dia a dia, da criança, da casa, né? E tal. Só isso, né, Marcela? Só isso que ela faz. E, de repente, trabalhar a mediunidade virou, para mim, a minha realização. Porque eu sei que eu ajudo, e ajudar é a melhor coisa do mundo, para mim, né? Eu tenho a Joana de Ângeles diz que a única alegria real é a alegria que sentimos quando somos úteis. Que é a caridade, né? Que o Espiritismo preza tanto, então... Eu até já comentei com os amigos aqui, eu sempre comento o seguinte, que a sensação que eu participo dos trabalhos de quinta-feira aqui na capela, né? E... Aqui na esquina de baixo? Na esquina de baixo, aqui bem pertinho. Ontem, né? Mas enfim, a experiência de estar lá conseguindo ajudar, conversar com irmãos, enfim, e ajudar o bem, vamos dizer, né? As coisas, a gente tentar trabalhar para melhorar o estágio desse nosso planeta, né? Através do auxílio aos irmãos. Assim, é muito impressionante. Não existem palavras para descrever o prazer que traz isso aí. Eu entendo perfeitamente o que você está falando também. A minha sensação, a coisa mais importante que eu faço, que eu sinto hoje é exatamente participar daquele trabalho. É muito, muito então, demais. Esse capítulo 9, o João já me viu falando lá na frente. Eu sou de resumir as coisas para colocar de uma forma sucinta. Esse capítulo 9, ele dá um manual de bom viver para a gente, né? Porque ele fala, afabilidade e doçura. Como é que eu consigo ser afável e doce? Através das minhas palavras, através das minhas intenções. Certo? Paciência. Como é que eu consigo ter paciência no meu dia? Você pode perdoar. Você pode suportar com mais resiliência a sua dor. Né? Então ele vai dando, ser grato, lembrar de agradecer. Então hoje eu sou grato porque eu estou viva. Hoje eu sou grata porque o passarinho cantou na hora que eu acordei. Aí ele fala da obediência e resignação, que a obediência é o uso da razão e a resignação é o uso do coração. E ele fala da cólera, que a cólera nada mais é do que o orgulho ferido. Toda vez que o nosso orgulho é ferido, a cólera entra em ação. Então, nesse capítulo, se você ler com calma, com carinho, se você estudar, você tem um manual de bom viver, né? Você tem um manual de ser melhor no seu dia. Tá tudo aqui, é só você ler. Eu convido todos à leitura, porque eu acho que a gente precisa disso. É o momento de nos transformar para mudar. Ô Marcelo, se você permite... Eu só ia falar, Pode falar. Aqui para nossa querida Gabi, que realmente, né, Gabi, esse esforço aí do desenvolvimento, do aperfeiçoamento da mediunidade, né, que você tem feito e outros trabalhadores da casa têm feito a mesma coisa, que realmente não é fácil manter a calma quando te ofendem. Não é fácil manter a compreensão quando te atacam. Era essa que você queria? Nossa, que bom. Ótimo, é você. Era pra você. Não é fácil manter a paciência quando te alfinetam. Não, e o detalhe do título é muito impressionante. Exato. Né? Não é fácil manter o equilíbrio que o João
bateu nessa tecla, quando te afligem. Não é fácil manter a moderação quando te instigam. Não é fácil manter a brandura quando te hostilizam. Não é fácil manter a paz quando te agridem. A paz. Não é fácil manter a mansidão quando te provocam. Manter a benevolência quando te desacatam. Manter a gentileza quando te ironizam. Não é fácil manter a humildade quando te oprimem. Manter o silêncio quando te injuriam. Manter a harmonia quando te ameaçam. Não há dúvida de que é difícil sustentar durante todo o tempo a afabilidade e a mansuetude, quando ainda te sentes imperfeito e frágil, cercado de maldades e abusos. Contudo, o que faz a diferença é teu esforço na transformação moral. Olha só. Essa mensagem linda, é né? Esforço, intitulada Esforço. E o nosso mestre Jesus soube manter o silêncio. Soube manter tudo isso, tudo que você disse, leu, Marcelo, desculpa. A gente vê as passagens de Jesus, ele passou por tudo, né? Por tudo isso e manteve. Quer dizer, ele nos ensinou através de exemplo. Ele falou muita coisa, mas o exemplo, o que ele fez, né, o que está escrito, o que ele fez é o maior ensinamento, né? Quando o discípulo, dizem que eu acho que o João era o mais querido, não sei, ou não, mas o Pedro para ele foi muito... O evangelista era o discípulo mais amado. Mais amado, né? É o que é aqui também, né? Mas Pedro para ele foi muito importante e ele inclusive falou. Mas o pessoal falava que ele era o mais amado porque o Giovanni é jovem, né? Giovanni, João, Giovanni, jovem. Então, era um garotinho. Jesus dava mais atenção para ele porque ele era o mais jovem da turma, essa coisa toda. Mas ele também tinha o seu mérito, né? A sua capacidade, a sua mediunidade. Sim. Tanto é que ele foi desencarnar perto dos 90 anos, lá na ilha de Patmos, né? E antes de morrer ainda escreveu o Apocalipse. Mas então, Jesus, né, quando que ele diz até Pedro, né, você irá me negar ainda, quer dizer, com brandura, né? E mesmo quando traído, né, por um dos seus que convivia com ele, não houve alteração, né? Foi xingado, foi surrado, foi, né? Enfim, passou por tantas, mesmo assim não perdeu a brandura né? E a mansuetude. E a mansuetude. Podia se revoltar? A doçura. Né? Sempre. Né? E mesmo quando ele reprimiu os vendilhões, né? Os mercadores do templo, não foi foi um ensinamento, né? Foi para nos deixar também uma mensagem, né? Não foi porque ele se encolerizou assim do nada, né? Não, também foi um ensinamento. Manter o respeito pelos locais mais sagrados. Ele quis mostrar que os valores espirituais deveriam estar acima dos valores materiais. Sem dúvida. E lógico, tem até uma mensagem do Emmanuel intitulada Energia e Brandura. E essa mensagem ele faz isso, né? Faz esse contexto de muitas situações nós temos que ser enérgicos, rigorosos, e outras situações temos que agirmos com brandura, com doçura, entendeu? Mas você diz uma palavra também, né? Se for necessário, haja com... me esqueci. Aquela do Francisco de Assis? Francisco de Assis. Ah, sim. Tem uma frase que é atribuída a Francisco de Assis que ele diz assim, e é o que você falou, né? Que você falou que vamos ser melhores a cada dia, né? Mas ele diz assim, eu digo assim, nessa linha, né? O Francisco de Assis diz assim: pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. Ai, que lindo. Então, veja você, né, que o comportamento é que tem que ser o tempo todo. Né? Agora... E na psicologia, e aí você também pode me ajudar, tem uma frase que diz assim: eu não posso mudar o outro. Sim.
mas eu posso mudar a mim e assim o outro naturalmente se modifica. Se sente estimulado, exatamente. E isso é uma verdade tão grande, né? A gente, porque, inclusive, eu estava, exatamente o Marcelo, ele estava nessa lição, esforço, estava exatamente, falei, nossa, que legal, assim, que sintonia. Porque é difícil, na conclusão ele diz lá do André Luiz, quando ele diz lá que não há dúvida de que é difícil sustentar durante todo o tempo a afabilidade, a mansuetude. Mas, voltando àquele exemplo lá do nosso querido Guilherme, que já passou de fase lá no trânsito e tal, mas assim, quando a gente consegue, né, Gabriel, assim, quando a gente consegue no trânsito, ou no trânsito, ou em outras dessas dos vários exemplos que o nosso querido André Luiz nos trouxe aqui, que o Marcelo deu pra gente aqui, quando a gente é ofendido, atacado, alfinetado, enfim, uma série de coisas, quando a gente consegue, né, vamos dizer, ficar numa outra faixa, não se deixar levar, né, quer dizer, dar passagem no trânsito, né, vamos dizer, ter calma, compreensão, paciência, equilíbrio, essas coisas, né? O André Luiz nos dá o passo a passo para a gente ser melhor, ter um bom viver aí, né? Que igual você falou assim, a gente ter um passo a passo para a gente viver melhor. Quando a gente consegue, aí a gente tem aquela sensaçãozinha de ter um pedacinho do céu no coração. Olha que superação. Exatamente. Né? É muito bom, é o céu, é muito bom. Muito bom. Pois não, Marcão? Não, isso é um testemunho. Eu sou palmeirense, como você sabe, né? Sim, eu também, atualmente sofredor. Mas, nos últimos tempos, eu tenho mudado um pouco a minha forma, porque eu já fui muito fanático, enfim, mas isso aí é um passado. Mas, imagina, eu fanático, Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zé, Dudu e Ademir da Guia. César Ney e Edu César e Ney. Edu Leivinha, César e Ney. Edu Leivinha, César e Ney, é mais fanático do que eu. Mas o futebol também nos desperta muito essa parte de orgulho, né? Eu tenho me policiado muito porque, assim, não basta para aquele amante de futebol torcer apenas para o seu time. Né? É insuficiente. Ele passa a torcer contra os outros. Não importa. Mas a derrota dos outros pode estar causando uma infelicidade para um ente tão querido. E eu comecei a pensar isso esses anos, alguns tempos atrás. Falei, poxa, por que eu vou torcer contra o São Paulo se eu amo o meu irmão, se eu amo o meu sobrinho, e eles vão ficar muito tristes se o time perder? Ou seja, eu vou torcer para que o São Paulo não perca, né? Para que eles não fiquem tristes, pelo menos. Contra o Palmeiras, não. Vou torcer para o Palmeiras. O resto dos jogos não me importa. Pode ser campeão do mundo. Esse outro time ser campeão do mundo não vai me deixar triste. Então vai deixar os outros alegres. Então eu vou torcer pela felicidade dos outros. Então comecei a mudar essa forma de pensar. Eu acho que deveria ser assim, porque é o que o Tele Santana fazia, né? O Tele muitas Santana falava das que ele animosidades pro time dos amigos, né? Porque muitas dessas coisas de rivalidade, estou falando em futebol, mas isso também sim, entra nos outros campos de política, enfim, né, discussões. A discussão, ela separa, ela não aproxima. Então, quando a partir do momento que você, um colega seu que torce para o time contrário, sempre que ele vai se dirigir a mim, vai me dirigir naquela de, você me perdeu. Ou seja, não pergunta como é que você está, como é que está a sua família. Não, ele vai me ligar para dizer que meu time perdeu. Então, é uma coisa que se acaba se afastando por uma questão, né? Porque eu já estou suficientemente triste pelo fato de o time ter perdido. Não precisa de alguém que me deixar mais triste ainda, né? Então, eu tenho mudado isso. E acho que a gente tem que buscar. E é uma bobagem, né? É uma bobagem sem tamanho. Imagina, tem pessoas que morrem por causa do jogo de futebol. Exatamente. Né? Porque acaba sendo uma coisa tão nossa, estúpida até, né? Digamos assim. Quando eu for governador do estado de São Paulo e tiver lá, por exemplo, um clássico, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Aí, antes do jogo começar, teve lá notícias de morte numa estação de metrô, não sei aonde, porque um palmeirense matou um corintiano ou vice-versa. Aí, sabe o que eu vou fazer?
está suspenso. Não tem rodada mais. É. Entendeu? Não tem mais rodada. Acabou. Para os países mais desenvolvidos já está acontecendo isso, né? Já estão século XXI. Exato. Morrer por causa de isso jogo totalmente de futebol. contrário à mansuetude, à afabilidade. Né? Totalmente. Eu vou sair do futebol. Agora tem uma moda entre as crianças que quando os irmãos brigam, você pega uma camisetona bem grande, coloca os dois dentro da camiseta e faz eles ficarem ali até eles ficarem de bem. Essa é boa, hein? Essa é boa. Ideia, que boa ideia. Eu já até contei essa história aqui. Eu tava falando... A Gabriela estava fazendo, na hora que o Marco estava falando de futebol, ela fez assim, nossa, não entendo nada de futebol. Eu falei, eu também não ligo nada. Eu até já contei essa história que eu trabalhava um tempo numa empresa lá em São Paulo. Aí na segunda-feira eu chegava brincando com todo mundo, sacaneando, mas na boa, brincando assim, sem... Né? E aí até que um dia, mas eu sacaneava todo mundo, o palmeirense, o corintiano, o flamenguista, tudo. Aí um dia tinha um palmeirense roxo lá, falou, João, qual que é o seu time? Eu falei, meu time é o time que ganha, cara. Você acha que eu vou torcer para time que perde, para nego ficar enchendo? Não, eu não sei o nome de nenhum jogador do meu time. Entendeu? E nem quero saber. A hora que eu vejo as pessoas se matando, discutindo futebol, brincando, morrendo, como o Marcelo falou. Você acha que tem que falei, meu Deus do céu. Guilherme, essa fase aí eu já passei. Tá vendo? Muito Esse bem. aí, eu não sei nem o jogador do meu time. Nem quero saber o nome. Mas enfim, aí eu gosto de assistir um NBA lá, acho que... É mais negócio. Nossa, mais alto padrão. Mas enfim, eu só queria, Gabriela, não é só você que eu também não. Ainda bem. Nem aí com futebol. Bom, então nós vamos nos despedir, né, Gabriela? O programa de hoje foi muito enriquecedor para nós, né? Eu gostaria que você tivesse isso em conta e gostaria que você se sentisse convocada também, né? Porque eu também sou o pai e eu me lembro que dos 3 anos aos 10 anos de idade, os meus filhos dormiam das 19 às 7 da manhã do dia seguinte. É bem isso. Gente, na verdade... Você aprendeu com a Sônia isso, né? Na verdade, eu queria agradecer muito vocês, porque para estar aqui eu estudei, né, o capítulo 9, eu refleti sobre ele. E fez um belo resumo agora há pouco. Obrigada. Eu superei a minha timidez porque eu sou uma pessoa tímida, então contar essas coisas para vocês é porque eu me senti em casa, vocês me deixaram à vontade. Agradeço de coração. Espero que vocês tenham energia suficiente para continuar fazendo esse trabalho lindo que vocês fazem, que é o tal do trabalho da formiguinha, que é aquele pequenininho, mas que faz toda a diferença no final, quando o formigueiro está todo montado e bonito e protegido, né? E se eu puder, eu voltarei, claro, vocês são ótimos. Aos ouvintes, espero que vocês tenham colocado no coração de vocês uma sementinha de amor e do bem, e que a minha experiência tenha tocado o coraçãozinho de cada um, para que vocês repensem algumas coisas da vida, para que vocês tomem uma nova direção, para que vocês estudem um pouquinho mais e perseverem. Obrigada, boa noite. É verdade. Sob nova direção e permanente de Jesus, né? Que é muito mais negócio. João, um grande abraço, muito obrigado e as suas despedidas. Obrigado, Marcelão, os amigos queridos aqui, o Marcos, Guilherme, nossa querida Gabriela, foi um prazer enorme, suas histórias aqui, nossa, nem sei dizer, fico sem palavras, foi muito emocionante, fico muito feliz. E mandar um beijão para todos os ouvintes, né, que Jesus ilumine o coração de cada um, para dona Ana Lúcia lá, para o Eduardo. Nossa, né? fiscal. Nossa fiscal, senão... Né? Mas enfim, um grande beijo e fiquem com Deus todos. Marcos, fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e disponibilidade. Eu que agradeço, Marcelo, a oportunidade de estar e aqui. Participação, principalmente. Oh, imagina, nossa. É um prazer muito grande fazer parte aqui, colaborar de qualquer forma, né? Com esse trabalho tão bonito, e foi um prazer conhecê-la, Gabriela, uma pessoa muito especial, uma voz tão doce, né? Que fala bem, uma aura boa, olha, foi muito bom, um prazer te conhecer. A gente frequentava o centro há alguns anos, mas não a conhecia pessoalmente. Foi um prazer
tê-la novamente aqui. Então, um abraço a todos os ouvintes, meus entes queridos, esposas, filhas, minha mãe lá em Alfenas, um abraço para a senhora. E os 25 vizinhos de cima e os 25 de baixo. Exatamente. Pois não, João, o que você gostaria de falar? Uma boa semana a todos, fiquem com Deus, viu? Valeu, Marcos. Eu só queria mandar um beijo para a Priscila, que a André mandou uma mensagem aqui, ela está ouvindo a gente lá, né? A Priscila, amiga dela, está junto também. Um beijo aí, Priscila. Ah, que bacana. Legal, Andréia. Um beijão, viu, querida? A você e a Priscila. Guilherme, 24 de novembro, o que você descobriu? Então, vou ficar devendo porque não tem nada muito relevante. Você falou que o JFK morreu no dia 22 e no dia 24 foi o Lee Harvey Oswald, que foi supostamente quem o assassinou, né? Aí ele foi preso? Não, ele foi indiciado, mas ele foi morto, né? 2 dias depois, né? Quando ele estava dando uma entrevista na porta da cadeia, veio uma pessoa e o matou, né? Foi o Jack Ruby. E ontem foi o dia do músico. Ontem foi do músico? Hoje não é dia de nada, viu? Hoje é um dia... 23, né? Hoje é o Black Friday. Hoje é o Black Friday. Foi o dia de Gabriela. Hoje é o Black Friday. Grande abraço, Guilherme. Então, para todo mundo, um bom fim de semana. Sexta-feira que vem, estamos juntos de novo. Um abraço. Falou. Tchau, tchau. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.